Muito bem, sejam bem-vindos ao The Kickoff Show, seu podcast semanal sobre NFL. E nós vamos comentar sobre essa semana 9, cheia de resultados inusitados, 3 overtimes, alguns lances polêmicos, talvez a gente se estenda um pouco, mas enfim, temos o final aí da janela de transferências, então muito papo para a gente comentar a respeito da semana 9 e sobre a semana 10. E comigo aqui, Matheus e Rodrigo. Sejam bem-vindos, meus amigos. Muito boa noite, boa tarde, bom dia, seja lá quando você está vendo esse vídeo. Tivemos 15 jogos essa semana, 2 times folgaram, os 49ers e o Pittsburgh Steelers, então a gente tem bastante coisa para falar hoje aqui. Pois é um prazer estar aqui mais uma vez, né? É uma semana também movimentada, finalzinho de prazo para as trocas, né? Então também um dia aí cheio, né? Estamos gravando aí na terça-feira, dia 5/11, então, cara, tem bastante assunto para falar e não vamos perder tempo aí porque tá gostoso demais. Perfeitamente. Vamos seguir a sequência aqui das divisões e as suas conferências, né? Afinal de contas, só 2 times, como o Matheus já mencionou, folgaram. Então, para a gente ser mais rápido, vamos iniciar aqui pelo time que lidera a AFC Leste, né? Afinal de contas, o Buffalo Bills vence aí seu 4º jogo seguido e, né? Acho que dessa divisão as coisas estão muito claras e definidas, não é, pessoal? Sim, sim. Essa divisão já era favoritismo do Bills no começo da temporada e agora só solidificou que a gente já meio que estava encaminhando, né? Os Bills com 7-2 agora, o time mais perto deles é os Jets com os 3-6, então ficou bem difícil agora para alguém alcançar. E o jogo foi, né, divisional entre a AFC Leste, Bills e Dolphins, que com o Tua já na segunda semana agora, ele fez um jogo muito bom, ele errou só 3 passes, 25 de 28, 2 touchdowns. Contou com azar, vamos dizer assim, do kicker dos Bills, que vem sendo inconsistente, digamos assim. Acertou um field goal de 61 jardas para evitar que o jogo fosse para prorrogação. Então, foi um jogo bom dos Dolphins, mas os Bills tiveram a melhor eficiência. Pois bem, os Dolphins aí amargam aí a terceira derrota seguida, mesmo com a volta aí do... Segundo do Tagovailoa, né? Isso, com a volta do Tagovailoa. Jogou um jogo melhor, né, divisional, 27-30, mas, enfim, complica muito, afinal de contas, os Jets venceram um jogo um tanto estranho, peculiar, mas talvez o melhor jogo dos Jets do ano, 21-13 em cima dos Texans nessa quinta-feira, o jogo de abertura da semana. Foi um jogo já mais meio xoxo, meio morno, né? As duas equipes não jogaram muito bem no começo, principalmente, depois melhoraram ali na segunda metade da partida, mas os Jets aí conseguiram se sobrepor aí do Houston Texans, um adversário difícil, né? É um jogo não muito bom. Mais uma vez o CJ Stroud, né? Que estão acende uma luzinha aí pra gente ficar de olho. Embora Houston esteja 6-3, né? Tá com um certo conforto, vamos dizer assim, na sua divisão. Ainda assim, né? Não foi uma atuação boa e não tem tendo atuações boas aí o CJ Stroud, né? Mas melhor para Nova York, que conseguiu finalmente vencer um jogo em casa, né? Venceu o jogo aí no MetLife Stadium. Já tinha vencido antes, mas com uma atuação um pouco mais convincente. Davante Adams anotando seu primeiro touchdown aí com a camisa dos Jets, né? Então, defesa dando um pouco de sinal de vida aí. Enfim, é uma luz no fim do túnel, vamos dizer assim, para salvar a temporada dos Jets. Ainda não tá, acho que tá completamente finalizado, tá obviamente muito ruim, não pode se dar o luxo de perder muitas partidas, mas deu um primeiro passo que foi muito importante, vencendo um adversário muito duro, né, jogando em casa. Exatamente, exatamente. E para encerrar a divisão, o New England Patriots acaba perdendo aí para o Tennessee Titans, um jogo que foi para prorrogação, né? Depois de um faroeste caboclo inteiro aí dominado pelo Drake May, mas enfim, um jogo já um pouco mais decente do que algumas partidas, né? Do New England, porém é uma derrota, mas acho que o Drake May merece um pouco mais de rodagem aí nesse time, hein? Certamente, até porque ele teve 206 jardas, um touchdown, 2 interceptações, uma que acabou com o jogo na prorrogação, depois os Titans fazerem um field goal. E ele foi o líder em jardas corridas também, né? 8 tentativas para 95 jardas, então ele fez meio que um pouco de tudo, até a última jogada
para o jogo ir para prorrogação, foi uma jogadaça dele que ele espera até o último segundo para fazer o passe, né? Então, eu acho que ele tá merecendo mais espaço amostral, tá merecendo um pouco de respeito dos outros times, porque tinha uma certa desconfiança que ele chegasse cru na NFL, e tanto por isso, o Jacob Brissett começou os primeiros jogos da temporada, e agora eu acho que é o time do Drake May agora. Acho que tá na hora dele ser solto, assim, né? Eu diria até que ele poderia estar, talvez, mais bem colocado para a posição de calor do ano se ele tivesse começado a jogar, né? Na temporada, mas ele começou ali, acho que só na semana 6, né? A partir da semana 6 ele começou a ser titular. Então, né, desde lá ele tem mostrado sua evolução. Vamos ver como é que vai ser, né? Mas bem interessante a performance e acho que tem bastante futuro o Drake May aí. Aguardar o que o futuro lhe reserva, né? Afinal de contas, é uma franquia com uma história muito grande para você assumir o posto. É. Mas falando em franquia grande, vamos aqui para a AFC Oeste, né? Não temos como não perceber que os Chiefs permanecem invictos, né? 8 vitórias, e venceu mais um jogo nesse final de semana, um jogaço, né? Na segunda-feira, no horário nobre. Outro jogo que foi para a prorrogação, 30-24. Um jogo muito legal mesmo. Enfim, e sacramenta aí mais uma vitória dos Chiefs e sendo o último time, único, né? E último time invicto no momento. Os Chiefs acham maneiras de vencer os jogos, né? Isso é uma característica da equipe já, né? E por isso até mesmo que eles são atuais bicampeões, porque às vezes quando a coisa não tá muito boa, né? A defesa aparece, às vezes o Mahomes aparece, às vezes o time, né? O ataque, o jogo terrestre, a gente viu vários pontos da equipe se destacarem, né? E isso é uma coisa muito positiva porque mostra que o coletivo é muito forte, né? Acho que é uma equipe muito bem treinada, é um ambiente muito gostoso de se trabalhar com o Andy Reid, né? Dá para ver que os jogadores têm um carinho bastante por treinar aí pelo nosso famoso Leôncio da NFL. Então, assim, é uma equipe que só vem a crescer, né? E agora, perdão, teve a adição do DeAndre Hopkins, né? Que teve um jogo aí que finalmente estreou, vamos dizer assim, né? Anotou 2 touchdowns aí para 86 jardas. Então, é uma equipe que é aquela coisa, parece que cada vez fica melhor, né? Tipo um vinho valorizado aí que conforme os anos vão passando vai se valorizando. E, enfim, muda as suas peças, muda aqui, muda lá, mas ainda assim o resultado acaba sendo muito positivo. E, né, enfim, acho que vem forte aí para brigar de novo pelo título da AFC, mais uma viagem ao Super Bowl. Esse jogo também não foi alvo de polêmicas também, né? No drive final, na prorrogação dos Chiefs, teve um false start, vamos dizer, até que bem óbvio do right tackle, Juan Taylor, que A ele torcida sai, reagiu, né? A é, torcida reagiu. ele até É, sai assim, vamos dizer, quase um segundo antes, vamos dizer, meio segundo antes, e faz tempo isso já, né? Não é a primeira vez que a gente vê. É, o Juan Taylor é um tackle, assim, ok, ele não é nada demais, e eu não sei se foi instrução dos técnicos que eles não marcam a falta, né? É impressionante, porque deu pra ver claramente que ele saiu antes, mas, né, os Chiefs não tem nada a ver com isso e foram lá e anotaram um touchdown. Então, dá para É, fazer um compilado já, né, com o John já, Taylor. já tem alguns e eu vou Sim. evitar um pouco esse assunto, né? Mas, enfim, vamos seguir aqui, porque afinal de contas os Chargers, né, estão começando a ganhar um ritmo legal, né, Rodrigo, né? Vence a segunda partida e seguida e venceram o Cleveland Browns, né? Que não é um time que, por mais que teve a saída do seu quarterback, é uma defesa interessante, mas vence, né? Venceu bem, 27-10 nessa tarde de domingo. O que você tem a tecer aí sobre essa partida em específico? Acho que foi uma partida consistente, né? Como vem sendo, né? Acho que a equipe vem se encaixando melhor. A distribuição do jogo terrestre, com o jogo aéreo, Justin Herbert parece estar um pouco mais confortável. Obviamente também recuperado das lesões, né? O que foi uma coisa que atrapalhou o comecinho de temporada dele aí. Mas é a equipe que vem jogando, né? Vem achando suas armas, né? O Quentin Johnston aparecendo, né? Mais uma boa atuação dele aí, passando das 100 jardas e anotando touchdown. Led McConkey também contribuindo, né? O J.K. Dobbins também indo muito bem, anotando 2 touchdowns por terra. Então, vai começando a achar o seu ritmo, né? Eu acho que hoje não é um favorito na UFC, é uma equipe que vai brigar pelo wild card, eu acho que não consegue destronar
o Kansas City Chiefs, até porque já tá 8-0, né? Então já quase foi o boi com a corda. Seria muito difícil imaginar uma virada dentro da divisão. Mas acho que é uma equipe que tem condições sim de buscar um wild card e pode talvez até tirar algumas derrotas aí para equipes talvez favoritas, né? Nos playoffs, né? Se chegar lá, obviamente, né? Mas eu acho que assim, é uma equipe que vai ganhar os jogos fáceis, né? Que, por exemplo, pega um Browns da vida. É um jogo que os Chargers não passaram dificuldade, como também foi, por exemplo, contra a Carolina, como foi na semana passada também. Não me recordo o adversário aqui. Os Saints, né? Baleados aí também, sem o Derek Carr na ocasião, né? Então, sabe, agora enfrenta os Titans, por exemplo, enfrenta os Bengals. Eu acho que são equipes aí que os Chargers têm condições de ganhar porque estão sendo o contrário do que eles foram. Eles fazem o básico bem agora, sob a tutela do Jim Harbaugh, mas os jogos mais difíceis a gente vê que já tem uma certa dificuldade, né? O que era o contrário antes. Os Chargers faziam o impossível, daí na hora de fazer o mais fácil para ganhar partidas, perdiam, né? E isso foi a história da equipe nos últimos 4 anos. Então mudou um pouco essa mentalidade, está sendo mais consistente, está jogando um futebol americano elementar muito bem, mas falta dar aquele passo extra. Acho que isso hoje é o tempero que falta para essa equipe se tornar competitiva, até mesmo por causa de todas as mudanças, né? Se livrou de praticamente todas as armas ofensivas na intertemporada, com trocas, né? Enfim, tinha que reduzir a folha salarial, então foi necessário. Então, sabe, um pouco complicado aí. Mas vamos ver como é que vai ser o desenvolvimento da equipe, né? Pode beliscar uma vaguinha nos playoffs aí, quem sabe até incomodar em janeiro aí, se tudo der certo. Perfeitamente, perfeitamente. E seguindo aqui para o próximo jogo, né, para o próximo time, que no momento se encontra também 5-4, quem está empatado aí com os Chargers, é o Denver Broncos, que perdeu um jogo que eu confesso que eu achei que ia ser mais aguerrido aí, Acho que todo mundo, né? Principalmente pela defesa do Broncos, que tem sido um espetáculo nessas semanas todas aí, mas, né, tomou um passão aí dos Ravens, 41-10. No começo do jogo até parecia que as coisas iam ter um rumo mais apertado, mas no segundo quarto já, Já né, teve touchdown na recepção do Bo Nix, né? justo, Umas então, traquinagenzinhas aí. justo. Mas, enfim, continuo gostando muito da forma que o Denver Broncos joga, mas 41-10 não era o resultado que eu esperava e, né, vamos ver aí o que que aguarda aí as próximas semanas dessa equipe. Afinal de contas, né, Bo Nix, né, o quarterback novato também é uma baita responsabilidade, né? E pegar um Ravens aí com essa turminha não tá fácil, hein? E o Las Vegas Raiders, que também perdeu pelos mesmos 41, né? Embora tenha marcado um pouco mais, mas, né, perde para o Cincinnati Bengals e dorme isolado na lanterna dessa divisão. Senhores, algum comentário desses dois times para esse momento, nessa semana? O que vocês acharam, né? Afinal de contas, os Raiders pedem a quinta partida seguida. É complicado a equipe de Las Vegas no momento, né? E... Pode seguir, falar. Matheus. Tá. Os Raiders que como trocaram de quarterback já 2 vezes, querendo ou não, essa temporada. Começou o Gardner Minshew, foi o Aiden O'Connell. Aí voltou o Gardner Minshew, porque o Aiden O'Connell se machucou. E, cara, o time, por mais que tinha o Davante Adams, né, também saiu, foi trocado para os Jets, já não era um time bom, assim, não era um time competitivo, e o recorde de 2-7 mostra isso, né? O Gardner Minshew teve 124 jardas, né, nada inspirador, e Max Crosby permaneceu nos Raiders, por mais que ele tinha o desejo de ser trocado para algum time que pode ir para o Super Bowl, mas ele ficou lá ainda. Quem poderia também sair era o Jacoby Myers, que também ficou, se não me engano, não foi trocado, até porque a janela já se encerrou. Se encerrou hoje à tarde, aqui no Brasil, lá um pouco mais cedo, né, por causa do fuso horário. Mas os Raiders acho que já estão pensando no draft ano que vem e estão pensando em pegar um quarterback, porque já se viu que Gardner Minshew e Aiden O'Connell não é a resposta. Os Raiders precisam passar por uma reconstrução praticamente completa, ofensivamente. Defensivamente também, né? Perdeu bastante nomes aí que eram influentes. Max Crosby, a gente não sabe como é que vai ficar a situação dele para o ano que vem, se ele fica, se ele sai, até por questão de todas essas declarações que ele deu aí nas últimas semanas. E, enfim, né? É uma equipe que já não tinha uma grande expectativa por causa das aquisições, né? Tudo que tem acontecido, as mudanças e tal, né?
desvencilhamento do Jimmy Garoppolo, né, que chegou teoricamente para ser a resposta, não foi, depois o Gardner Minshew agora, né, até chegou a dar uma brincada no ano passado, algumas vitórias ali um tanto quanto inesperadas da equipe, mas acho que essa página já virou e tem que seguir em frente, né. Quem já fez esse processo é o Denver Broncos, né, que a gente comentou brevemente ali, mas o Everton resumiu bem, né, acho que foi um jogo que a gente esperava mais, a defesa não conseguiu segurar, sofreu 41 pontos, o que é uma preocupação, né? Porque, né, por mais que vocês. Ok, né? Os Ravens são um ataque extremamente dinâmico, a gente sabe do potencial, mas ainda assim, né? 41 pontos para uma defesa teoricamente top 5 da NFL é um alerta, né? E os Broncos ofensivamente têm suas limitações também. Bo Nix ainda é um cara que tem muito a aprender, né? Tem muito a crescer, mas também teve os seus lapsos aí. O jogo terrestre também de Denver não tem encaixado tão bem assim quanto talvez a equipe gostaria na temporada, então. É uma equipe que também acho que vai brigar ali pelo wild card, né? Os Raiders, então, acho muito difícil imaginar que a equipe vá buscar uma pós-temporada. Acho que teria que acontecer uma série de eventos aí quase que miraculosos para isso acontecer. Mas os Broncos têm uma boa posição, mas obviamente foi um jogo aí que apagou, vamos dizer assim, a equipe como um geral, né? O ataque não produziu, a defesa muito menos, né? Você deu 41 pontos, então página virada, tentar seguir em frente e se recuperar, porque a temporada ainda está muito viva. Sim, muito obrigado, né, pro Denver Broncos, né? Então tem que seguir. Perfeitamente. E mudando aqui para a IFC Norte, né? Lembrando, o Steelers ele folgou, né? Então ele fica ainda como líder, por mais que o Ravens venceu esse final de semana, tem uma derrota a menos. Então o Steelers 6-2 e os Ravens 6-3. Mas como a gente comentou, né? Vence aí por 41-10 a equipe dos Broncos e, né? O Derrick Henry chegando às 1.000 jardas, né? Na semana 9. E Então 100 touchdowns anotados, né? Se não me engano, foi esse que ele quebrou. ele entrou na casa. Exato, é. Então, assim, que jogo, senhores, né? Que campanha que tá fazendo esse Baltimore Ravens. É. E não é só ele, né? Até o Zay Flowers, que é o recebedor, também teve um touchdown muito bonito no final do primeiro tempo, né? Faltando alguns segundos para acabar o primeiro tempo. Ele pega a bola no meio do campo e sai em disparada, né? Pela sideline e anotou 2 touchdowns nesse jogo com 127 jardas. E o Lamar Jackson também só errou 3 passes, né? 16 de 19, 280 jardas e 3 touchdowns passados. Então, os Ravens, né? A adição do Derrick Henry a gente sabia que ia ser boa, mas eu acho que a gente não esperava esse nível, né? De bater 1.000 jardas já na semana 9. Para Metade da alguns, temporada. para Metade. alguns running backs, 1.000 jardas é o alvo pro final da temporada, assim. Pro Derrick Henry, na metade ele já tá lá. Então, nada impede ele de chegar a 2.000 jardas de novo, né? Ele já chegou a 2.000 jardas no ano que ele foi jogador ofensivo do ano, se eu não me engano, em 2019, que os Titans também tiveram o melhor recorde da AFC. Então, esse ataque é muito bom, né? A defesa, por mais que tenha sofrido um pouco mais esse ano, ainda assim é uma boa defesa e, né, segurou o adversário a 10 pontos e fez 41. Então, Uma equipe bem completa, né? E só para uma curiosidade, a título de curiosidade do pessoal, como é que funciona as campanhas, né? Um dos critérios de desempate é a porcentagem de vitórias que você tem, né? Então, os Steelers, por terem um jogo a mais, eles têm 75% de taxa de vitórias. E os Ravens, embora também tenham 6 vitórias, eles têm 667, 66,7% na verdade, né? Ou o que eles chamam de pontos 750. Isso aqui para quem busca as informações ali nas estatísticas da NFL, sites tanto daqui quanto de fora, aparece esse númerozinho ali que o pessoal é a fração de vitórias em relação às derrotas, né? Então isso também é um critério de desempate, por isso que os Steelers hoje estão na frente dos Ravens, embora eles também acho que tenham vencido o confronto direto, né? Eles não jogaram ainda, não jogaram ainda, na verdade, né? Então tô falando besteira. Mas esse é um dos critérios de desempate também, que o pessoal às vezes fica um pouco confuso, né? Mas, cara, é uma equipe muito forte, né? Os Ravens, para mim, são um dos grandes contenders. É difícil explicar essas 3 derrapadas que a equipe deu, né? Principalmente na semana passada contra a Cleveland Browns, uma equipe, assim, a gente, com todo respeito, mas muito abaixo, a gente vai falar deles daqui a pouquinho também, mas não é um contender, né? E, enfim, também teve aquela derrota para os Raiders que também ninguém entendeu. Então, essa diarreia mental é uma coisa que a equipe tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, na final de conferência do ano passado também foi assim, né?
A equipe meio que deu uma apagada ali e anotou só, acho que 13 pontos contra o Kansas City Chiefs no jogo que a defesa amassou, mas o ataque dos Ravens foi irreconhecível. Então precisa ajustar esse ponto aí, não sei se é uma pressão psicológica aí em cima do Lamar Jackson, alguma coisa que tem que ajustar para poder seguir em frente aí e ser de fato um contender pro Super Bowl, que eu acho que a equipe, o talento tá ali, né? Só precisa ajeitar os parafusos aí para poder tá tudo no lugar aí. Exatamente. E seguindo aqui dentro da AFC Norte, os Bengals, né, venceram os Raiders por 41-24 e arrisco dizer que esse sim foi o melhor jogo do Cincinnati Bengals até agora, que só tem 4 vitórias e Concordo. 5 derrotas, né? É um time melhor do que a campanha atual, 4-5. Sim. Começou mal, né? Isso é uma coisa típica já da equipe, né? E infelizmente já acho que é a terceira temporada que a equipe começa, sei lá, 1-3, 1-4, mas conseguiu buscar no passado, já acabou não conseguindo se classificar por causa da lesão do Joe Burrow, né? Então, esse ano, por exemplo, tem o Burrow e a gente vê que a equipe começa a acordar e o Joe Burrow tem jogado bem. O problema é que a defesa tem dado suas derrapadas, né? Isso é uma preocupação também, mas das últimas 3 semanas para cá melhorou bastante. Então pode ser um indício de que a equipe pode apresentar uma ameaça para a temporada. Mas ainda assim não deixa de ser aquela equipe que tomou algumas fumadas aí. E curioso também, os Bengals venceram a primeira partida em casa na temporada, né? Eles não tinham É vencido verdade. ainda. Né? Todos os jogos em casa estavam 0-4 e acabaram vencendo essa primeira partida aí contra os Raiders. Então é uma salvação. Acho que é uma equipe que também vai brigar. Não pode se dar o luxo de cometer mais erros, né? O que é um problema, né? Porque a gente sabe o quanto o futebol americano é punitivo, né? É muito coletivo. Às vezes é uma tropeçada no defensor, é uma falta boba, um erro de chute que pode mudar o rumo de uma temporada, né? Então, é, os Bengals não têm mais esse luxo de poder cometer essas falhas, né? Eles estão 4-5 ainda, não tem nem campanha positiva, embora tenham jogado muito melhor. Então, precisa recuperar na temporada, mas eu acho que vem dando passos aí, dando indícios de que pode chegar lá, mas precisa ajeitar a casa também, outra equipe que vai ter que fazer os seus ajustes para de fato ser uma ameaça aí para ir, vamos lá, Kansas City Chiefs, de repente um Buffalo Bills, né, que tá jogando melhor, mais consistente, né? Então, tem que ajustar aí também os seus pontos antes de poder de fato ser um contender. Perfeitamente. E para encerrar a divisão, os Browns que perderam para os Chargers, né, como a gente já havia comentado, 27-10, enfim, a equipe até se desfez de alguns jogadores essa semana, a gente vai falar mais para o final, antes de abrir a semana 10, mas é uma equipe que já claramente já está se posicionando para o futuro, né, para o ano que vem, afinal de contas, o seu quarterback titular está machucado, fora da temporada. James Winston talvez não seja a resposta, talvez o time nem queira buscar essa resposta, porque destoa, né? Agora o Cleveland Browns tem 2 vitórias e 7 derrotas, enquanto o Bengals, que é o mais próximo, tem o dobro, né? 4 vitórias. Então, assim como os Raiders, né? Fica bem complicado de imaginar que belisque aí um wildcard nesse momento, vendo que o Broncos hoje, né? Se os playoffs fossem hoje, o Broncos seria a sétima opção, né? Então, 5, 4, são 3 vitórias a mais. É um time que, por mais que tenha um quarterback novato, tá bem mais postado. Sim, né? E mais um jogo de muitas interceptações do Winston, né? Que tem as suas dificuldades aí com tem esse probleminha na carreira dele, né? 3 interceptações para ele aí. Jogou bem na semana passada contra os Raiders, mas daí Ravens, aliás, né? Perdão, é uma vitória também tanto que surpreendente, mas né, nessa semana desandou, né? Então aquela esperança talvez que ele fosse a solução, acho que vai começando a se apagar essa luz aí. Vamos ver, acho que 2025 aqui é o planejamento para os Browns agora nesse momento, né? Exatamente. E terminando aqui as divisões da IFC, da IFC, né? A IFC Sul, que tivemos aí o jogo do Texans, que perdeu na quinta-feira para os Jets, né? Um jogo, né, um pouco abaixo do que os Texans têm entregado. Ainda assim, eles são líderes da divisão, com 6 vitórias e agora 3 derrotas, contra um Colts 4-5 e Titans e Jaguars com 2 vitórias. Então, o Texans, que não perde em casa, né? Um time que tem 4 vitórias em casa, assim como os Bills e os Chiefs. É, enfim, sofreu um pouco, mas né, vamos ver. Ainda dormem líderes dessa divisão e com uma certa tranquilidade. Um jogo, uma temporada até bem abaixo do C.J. Stroud, fazendo sua
Melhor impersonação de Anthony Richardson, 11 de 30, né? Menos de 50% de passos 40% de completos. passes completos é muito pouco, né? É Sem, anormal, né? sem touchdowns, né? O Joe Mixon jogou bem, né? Teve mais de 100 jardas e um touchdown. Tank Dell, que por enquanto é o recebedor número 1, porque o Stefon Diggs se machucou fora da temporada. E o Nico Collins também tá no IR já faz algum tempo já. Não sei se Ele deve voltar em breve, mas ainda talvez na próxima semana ele seja a referência ofensiva aí no passe, né? é. Por enquanto é Tank Dell, o principal recebedor, que fez um bom jogo, né? Teve 126 jardas, mas eu acho que a semana curta também pega um pouco ambos os lados, né? Jogou no domingo e depois jogar já direto na quinta-feira não é fácil, né? Ainda mais fora de casa, indo para Nova York. E acho que foi só aquele jogo que parece que tudo dá errado, assim, né? Aquele jogo que você precisa ter na temporada para você corrigir alguns erros que você talvez não perceba em outros jogos, mas nesse jogo os erros ficaram mais claros. Então, eu acho que a questão só de tempo e os Texans ainda são hiper favoritos na NFC Sul, sim. Pois é. E pulando aqui já com as equipes, os Colts também perderam nessa semana para o Minnesota Vikings, né? E olha que o Vikings deu algumas chances aí de, de, de empatar, de virar, mas foi um jogo bem abaixo, né? Afinal de contas, Joe Flacco jogou essa partida no lugar de Anthony Richardson, então eu particularmente tinha uma outra expectativa aí, mas enfim, 7-0 no primeiro tempo, né? Primeiro e segundo quarto, então foi um jogo abaixo, mas enfim, Minnesota errou mais e ainda por cima ganhou porque domina todos os requisitos aí entre passes lançados, jardas recebidas e corrida. Então, o Colts eu acho que deixou escapar uma vitória possível aqui nessa partida. Foi um jogo que Minnesota começou mal, né? E depois retomou ali no segundo quarto. É, algumas displicências do Sam Darnold ali no começo com as interceptações, né? Mas depois ele conseguiu retomar, conseguiu anotar 3 touchdowns ali na segunda metade do jogo. E, enfim, né? Acho que era uma missão difícil para os Colts, ainda assim. Eu já falei antes e também continuo concordando que acho que foi a movimentação certa. Acho que o Anthony Richardson ainda não está preparado para a NFL, ele precisa crescer bastante ainda, né? Eu acho que não é uma coisa tão pequena. Mas eu acho que ele precisa ter uma evolução bem considerável para poder jogar. Então, acho que o Joe Flacco é uma decisão acertada, porque eu acho que vale a pena aproveitar um cara que poderia entregar mais, né, do que o Richardson. Mas, obviamente, enfrentando uma defesa difícil, né, o jogo fora de casa, era de se imaginar que não seria uma missão fácil, né, para o Flacco. Mas, obviamente, a atuação foi abaixo. Vamos ver se a equipe consegue dar uma retomada, porque tá vivo também na disputa. Acho que é uma equipe que vai disputar aí com o Denver Broncos, com o Chargers, com possivelmente o Cincinnati Bengals aí para essa sexta, sétima vaga aí dos playoffs. Então tem muita coisa pela frente, tem muita lenha para queimar, mas também foi um jogo ruim, né? E mérito para os Vikings também que começaram meio mal, mas depois conseguiram retomar e, enfim, depois a gente elabora um pouco mais sobre eles, né? Pois é, perfeitamente. E para seguir aqui, os Titans que venceram os Patriots, né? E os Jaguars que perdem para os Eagles nessa semana. Das duas equipes com duas vitórias, complicadíssimo também a O campanha Titans deles, passou mas nos Jaguars, né? Olha só que ironia. acaba passando os Jaguars aí com essa vitória em cima dos Patriots. E tem uma coisa que eu queria só frisar, que os Titans são a defesa com menos jardas totais cedidas e de passe, né? Então, assim, é um time que defensivamente é muito bom. No jogo corrido não tem contido muita coisa, mas assim, tem alguma coisa nessa equipe que não está se transformando em vitórias, né? Mas, enfim, vence aí os Patriots na prorrogação, enquanto os Jaguars fizeram um bom jogo até contra a equipe de Filadélfia, mas 28-23 não foi possível, né? Jogar bem e perder também não condiz muito, então as duas equipes aí morando na parte de baixo dessa tabela. Até o jogo dos Jaguars, eles começaram perdendo 22-0,
e ainda conseguiram chegar a 22-16. Aí os Eagles anotaram os touchdowns, eles trocaram touchdowns, no caso, até os Eagles tentaram ir para 2 pontos, não conseguiram. Mas os Eagles são um time que, falando um pouco deles, a gente vai lembrar mais, que vence, mas não convence, né? E pegou um adversário fraco, que é o Jacksonville Jaguars, que, cara, não sei se é tudo culpa do Trevor Lawrence, mas não foi um jogo bom dele, né? 2 interceptações, um pouco mais de 50% de passes completos, mas o entorno dos Jaguars também não é muito bom, né? O Doug Peterson não faz um bom trabalho em Jacksonville. O ataque é previsível, ele é meio monótono, assim, ele não inspira, não é um ataque que inspira, por mais que tenha selecionado o Brian Thomas na primeira rodada do draft, que é um recebedor muito bom, mas é um time que não inspira, assim. A defesa até tem alguns momentos também, como já teve em anos passados, mas os Jaguars são um time chato de se assistir. Né? Pois é. Vamos Perfeitamente ver. colocado, né? Não tem muito o que a gente se estender, né? Com as onças da Flórida. Então, mudando aqui de divisão, de conferência, na verdade, vamos para a divisão da NFC Leste, onde a gente pega agora alguns times, um dos times mais interessantes, quiçá o mais interessante, né? Washington Commanders lidera a NFC Leste, terceira vitória seguida, num jogo divisional contra os Giants, que a gente pode aproveitar e falar aqui, que fez provavelmente o melhor jogo do ano do Giants, mas ainda assim Em não é o casa, com suficiente. certeza. Foi o primeiro É, passe do Daniel Jones no MetLife Stadium, né? Depois de 672 dias. exatamente, é Quase uma 2 anos ele loucura. não lançava um passe para touchdown em casa. Exatamente, né? Então, né, e o Daniel Jones consegue aí vencer essa barreira, né? Então, quem sabe isso seja para sacudir a poeira, afinal de contas, nem os Giants e nem os Cowboys conseguem vencer em casa, né? Mas É. ter feito o touchdown, marcado o touchdown, já é muito aí para o Daniel Quem Jones, que sabe é um era uma começo. coisa que estava perseguindo ele, né? Ele estava sendo entrevistado sobre isso. Então, assim, a Sim, pressão sim. aumenta muito mais. E os Commanders, que, né, embora encontraram um Giants muito melhor, vencem, né? E seguem aí liderando essa divisão. É, É bem surpreendente, né? Acho que esse cenário, né? Acho que ninguém de nós aqui acreditaria que os Commanders estariam liderando essa divisão, que contava com o Cowboys, um time muito forte, Ainda o mais com um Philadelphia quarterback Eagles, né? novato, né? Pois é, com quarterback novato, né? E acho que esse é o grande principal, né? Mas é uma equipe que joga bem, né? O ataque parece que encontrou a sua maneira de ser efetivo, a defesa tá jogando também muito bem. Inclusive agora também, né? Já dando breaking news para quem não tá por dentro, não tão breaking news assim, meio acre news já, né? Mas o Marshawn Lattimore foi trocado, né? O cornerback aí do Saints, que era um dos grandes jogadores da defesa do Saints aí, então chega para adicionar, né, essa posição de defensive backs aí dos Commanders, que acho que é uma grande adição, pode agregar muito. Então acho que, cara, os Commanders são realidade. Eles não são uma equipe que vieram aqui para fazer uma gracinha. Não, acho que depois de 9 semanas, 7-2 de campanha, liderando a divisão, é uma equipe que vai pegar playoff. Queira ou não, vai pegar playoff e eu acho que pode incomodar nos playoffs também. Agora com essa adição do Lattimore aí agregando para defesa, né, com ataque dinâmico do jeito que está sendo, né, com principalmente agredindo muito pelo chão aí com o Jaden Daniels, né? Então, cara, uma equipe que surpreendeu acho que é a grande surpresa da temporada, né? sim. Teve só, antes da gente terminar esse jogo, teve um stat que me chamou muita atenção. Era o Daniel Jones no primeiro tempo. Ele teve 4 de 6, 0 jardas e um touchdown. É o número mais Daniel Jones possível que poderia ter. Ele teve 0 jardas no primeiro tempo com um touchdown. Sem Fala por si interceptação só, né? é muita coisa, né? E mudando aqui de jogo, né? Então a gente tem o jogo do Philadelphia Eagles, né? Como a gente já comentou, vence os Jaguars com uma das jogadas mais maravilhosas que eu já pude presenciar na vida, né? Aquele salto do Barkley por cima do defensor. Então, graças a Deus não foi contra o Lions, uma jogada dessas, que normalmente era contra o Lions, mas enfim, vence o quarto jogo seguido, a gente também não pode deixar de frisar isso, né? Então, de uma campanha 2-2 agora é 6-2.
Então segue aí na cola do Commanders, afinal de contas é só uma vitória de diferença, porque o Commanders ainda não folgou, mas Os Commanders enfim, não jogaram contra os Eagles, né? Não tiveram não confronto teve direto, né? os Então, jogos do confronto direto. Então, assim, enfim, as duas equipes estão muito bem e tomando distância, né, de Cowboys e Giants, como a gente já frisou. E para falar do time aqui que falta dessa divisão, né? O Dallas Cowboys, que por mim, pelo menos, era cotado, tá liderando essa divisão, tá aí 3-5, 0 vitórias em casa, perde agora pro Atlanta Falcons de Kirk Cousins, e é o time que teve mais volume de jogo, tá? Não sei se eu fui acompanhando aí, né, nas diversas telas da tarde, mas antes de começar a gravação, eu vi que os Giants realmente eles correram mais com a bola, eles passaram mais com a bola, mas eles não conseguiram vencer os os Cowboys. Falcons. Os Cowboys, desculpa. Os Cowboys tiveram muito mais volume de jogo, mas não conseguiram vencer aí a equipe de Atlanta. Que coisa, hein? E Prescott saiu machucado do jogo, deve perder aí mais 1 ou 2 semanas pelos relatos. Deve ficar de fora por um tempinho aí sim, mas, cara, também chocante, né? A temporada do Dallas Cowboys aí, a defesa também com muitos problemas, né? Decaiu muito, a ausência de jogo terrestre também, uma coisa que era, vamos desesperar, porque não investiu pesado, né? Num running back, não tentou draftar, não tentou trocar, né? Investiu aí Trouxe o no, Elliott de volta, né? o Somente. Ezekiel Elliott, que infelizmente não tá mais tendo aquele volume, né? Não é mais aquele running back, né? Acho que até o Matheus comentou na semana passada, né? Que era Ezekiel Elliott e o Dalvin Cook, né? Então é um backfield Uhum. excelente para 2015, né? Tipo, agora já foi, né? Agora já era. Tem que pensar em renovar. Já são jogadores mais velhos que perdem um pouco dessa explosividade que eles tinham, né? E, enfim, o Rico Dowdle também, ok, tem jogado relativamente alguns jogos bem aí, mas linha ofensiva também, né? O Prescott sofreu muito com pressão também nesse ano. Então, cara, realmente uma bagunça generalizada aí no Dallas Cowboys que agora sem o Prescott, então, acho que quase pra mim já dá adeus a temporada, né? Porque acho que nessa divisão aqui não tem chance. Embora tenha aí 3 vitórias separando, que não é inalcançável, até porque tem os confrontos diretos, mas, cara, é muito difícil. Eu não consigo enxergar esse Dallas Cowboys hoje no playoff, tá? Ainda mais com tantos times, né, A na NFC NFC tá Norte. recheada, né, de times A NFC fortes. Norte pode mandar 3 times para os playoffs. A NFC West é uma briga é, boa também, né? Todos os times estão é, ou 5-4, ou 4-4, ou 4-5, então tá muito perto ali. E qualquer um ali pode ganhar a divisão hoje, né? Os 4 times eu acho que tem condição. Mas os Cowboys eu acho que já pensam no ano que vem. Eu acho que a perda do Dan Quinn foi sentida, né, no lado defensivo, que foi virou Verdade, muito treinador dos importante. Commanders. Inclusive, ele é treinador dos Commanders, né? E não por coincidência, os Commanders estão indo muito bem, né? Então, É, o Dan Quinn que já foi técnico, né, foi técnico dos Falcons, inclusive, que foi aquele infame 28-3, né, no Super Bowl, e recebeu outra chance de ser treinador, e tá indo muito bem, né? E perda dos Cowboys, que perdeu um grande coordenador defensivo e hoje tá sendo um grande head coach. verdade. Perfeitamente, perfeitamente. Mudando aqui de divisão, chegando na NFC Oeste, os Cardinals vencem sua terceira partida também, num jogo contra o Chicago Bears, né, que até aí, 2 semanas atrás figurava numa possível playoffs, né, o Chicago Bears, mas enfim, Cardinals vence esse jogo 29-9, jogo corrido dos Cardinals absolutamente dominante, né? E é o que fez aí a equipe chegar já nos 24 pontos, já no primeiro tempo. Então, enfim, é uma vitória que deixa eles como líderes aí da divisão. Então, é uma coisa muito, muito importante aí da equipe de Arizona. Sim, é uma equipe que vem se destacando, né? Parece que também achou um pouco mais a maneira de jogar. Jogo terrestre fluindo muito bem, o que já é uma arma por si só, né? Com o James Conner, mas agora também tem esse elemento do Kyler Murray, que a gente sabe que também é muito letal com as pernas, né? E então, cara, é uma equipe que vem crescendo, né? Acho que a defesa também começou também a achar o seu ritmo, começou a se encaixar melhor e fez uma grande atuação, né? A divisão está completamente aberta, os confrontos divisionais aqui vão ser
extremamente essenciais, né? Mas os Cardinals têm tido uma certa retrospectiva aí de ser vilão aí. Até mesmo quando não estava tão bem aí, dá uma aprontadinha aí contra os adversários da divisão. Então, vamos ver como é que vai ser esse retrospecto, mas eu tô com uma boa expectativa para esse Arizona Cardinals aí. Tô achando que eles podem levar essa NFC Oeste aí, tá? E aproveitando, né, o 49ers folgou, então nessa divisão eles não jogaram e teve o confronto divisional entre Rams e Seahawks, em que o Rams Terceiro jogo da vence. prorrogação, né? Da semana. Isso é bem lembrado. O terceiro jogo da semana que foi para a prorrogação, 26-20, e os Rams seguem como segundo colocados aí dessa divisão, né? E só uma vitória separa o líder dos demais. E o Seahawks, que era líder há 2 semanas atrás, agora é o último da divisão. Então essa divisão tem a cara que vai chegar lá na semana 16, 17, ninguém, né? Talvez esteja Tá aberto aí. tudo em Então aberto ainda. é a divisão mais interessante nessa semana 9 e, enfim, né? Rams vence esse confronto direto contra o Seahawks aí. O que você achou desse jogo aí, Matheus? Olha, pode não ser, o pessoal pode não lembrar, mas o Seahawks teve um extra point bloqueado, né? O primeiro touchdown deles, o extra point foi bloqueado, então ali, logicamente, fez uma grande diferença, porque o jogo foi para prorrogação e eles perderam, mas é um jogo bem agridoce do Geno Smith. Teve 3 touchdowns, inclusive um para empatar o jogo, mas teve 3 interceptações, inclusive uma retornada para touchdown. Então, Sim. 2 interceptações na red 105 zone. jardas, né? De retorno. Isso, É, maior jogada do ano e da história dos Rams. Olha aí, ó. e então, 2 interceptações na red zone. A primeira foi um drop do receiver, então, vai lá, não é tão culpa dele, mas essas interceptações na red zone não pode ter, assim. Lógico, o Geno Smith é muito pressionado, porque a linha ofensiva de Seattle é terrível, né? E há anos já, não é de hoje, não, é há anos já que não vem sendo uma boa linha ofensiva, mas um bom jogo, um ótimo jogo do Smith-Njigba, com 180 jardas e 2 touchdowns. Poderia ter tido mais se algumas jogadas dele não fossem revertidas por falta, mas os Rams, né, tiveram a chance de ganhar. Seattle até teve a primeira posse da prorrogação e não conseguiu converter numa 4ª para 1. Então, os Rams ganharam no erro dos Seahawks. A defesa jogou melhor, a defesa está sendo melhor, até com uma troca que ficou abaixo do radar, que foi o Ernest Jones, veio dos Titans para os Seahawks, jogando muito bem. Então, a defesa está melhorando, mas o ataque parece que tá faltando alguma coisa, assim. Um coordenador que veio do college está se adaptando da NFL ainda, mas eu acho que no futuro, não hoje, acho que hoje o Seahawks são um time que pode ir para o wild card, pode ir para os playoffs pelo wild card, mas acho que não vai muito longe nos playoffs não, e tem que, para o ano que vem, se municiar para fazer um barulho maior. E detalhe também dos Rams que o Puka Nacua foi ejetado, né? Ele decidiu jogar boxe. Foi dar uma brincadinha lá de Anderson Silva lá, deu um socão no Não foi nem defensor. forte, né, mas... Assim, eu achei um exagero total Eu aquilo lá, também tá? achei, tá? Mas Mas enfim, né? Ok, dá pra entender o intuito, né? Foi uma agressão, isso realmente não foi proposital, não era uma discussão nem nada. Exatamente, né? Foi meio assim, tipo, tô aqui à Esse toa, ponto toma uma. até, exatamente, esse ponto até Fica ok, mas ligado. cara, não foi negócio. Teve coisa muito pior que não foi nem falta já na NFL. Então, Justo. mas enfim, né? É aquele Gosto negócio, né? dos Falta Rams. pros dois lados e todo mundo é amiguinho, né? Que Mas engraçado, né? Teve um outro lance curioso também nesse jogo do Seattle que eu tava assistindo, que teve uma falta da defesa dos Rams, aliás, teve uma falta que não foi falta, né? Do defensor do Seattle que acerta o recebedor, acho que era o DeMarcus Robinson, que é uma jogada que potencialmente poderia setar o field goal, né? E os juízes lançaram a falta e depois eles recolheram a flanela. Só que no jogo de Detroit aconteceu uma jogada exatamente igual que o Brian Branch foi ejetado. Foi exatamente igual. Eu tava assistindo o jogo com meu pai, falei pra ele, cara, aconteceu a mesma coisa. Foi exatamente igual. Né, ok, a intensidade do Brian Branch foi maior e acho que ele poderia ter evitado, o que justifica um pouco também.
Mas, cara, tipo, se é falta para um e é ejetado, por que que no outro não é falta, sabe? Então, essa falta de critério, às vezes, é um probleminha que a gente tem na NFL, né? Não é de hoje, né? A gente já vê várias equipes aí, no Kansas City Chiefs, sendo favorecidas por algumas chamadas que acabam comprometendo. Buffalo Bills também, teve muita coisa que aconteceu com eles também aí, que é um pouco de choro extra, sabe? Que daí... Enfim, então só esse ponto negativo, vamos dizer, que a gente teve aí da arbitragem nesse final de semana também, que acabou contribuindo negativamente aí para a semana. Resumo, árbitros melhorem. Tipo isso, Já estamos torcendo para isso há muito tempo, né? Vamos ver se... Vamos ver. Mudando aqui de divisão, NFC Norte, divisão fortíssima também, né? Lions 7 vitórias, Vikings e Packers 6 e os Bears 4, né? Então os Bears eles estão numa última posição, mas muito melhor que muitas equipes aí de outras divisões, inclusive da AFC. Mas, no entanto, os Lions e os Packers jogaram um contra o outro de confronto divisional. Os Lions venceram a partida aí já no terceiro quarto, né, com esses 24 pontos. Se pegar aí, né, os números de forma crua, dá a impressão que os Packers foram muito mais eficientes, mas, na verdade, o quarto foi uma correria e tanto aí dos Packers para tentar buscar aí um 24-6, que foi o que eles entraram, mas só marcaram um touchdown com conversão e tudo mais. Então os Lions venceram essa partida com uma dominância bem, bem grande, assim. Eu, inclusive, não imaginava, mas enfim, não tem sentido tanta falta do Aiden Hutchinson. Obviamente, as jogadas de defesa não são mais as mesmas, o time não faz os 40 pontos, afinal de contas, a defesa fica um pouco mais de tempo no campo. Mas, enfim, normalmente é um jogo tenso, jogos divisional, mas os Lions saíram aqui muito bem com essa vitória. Sim, são, para mim, os favoritos da NFL nesse momento. A equipe que melhor joga. Embora tenha essa derrota aí, né? Que foi contra... Os Cardinals. Cardinals, exatamente, verdade, né? Quem diria, né? Quem diria? Não, eles ganharam dos Cardinals. Perderam para os Bucks, perderam para os Bucks. A derrota foi para os Bucks. Verdade. Bucks? Buccaneers na semana 2. Acabou começando a temporada 1-1 aí. Isso, o Cardinals foi na outra semana. O Cardinals foi na semana, eles venceram também. Foi um jogo meio xoxo, mas beleza. Verdade, bem lembrado. Mas ainda assim, é uma equipe que vem crescendo. O Jared Goff tá tendo uma temporada de MVP. Eu acho que ele entra na briga aí facilmente. E você vê que coletivamente a equipe vai bem. Na semana passada a equipe fez 52 pontos e não teve um jogador que fala, esse cara aqui bateu um... Não, foi todo mundo contribuindo no jogo terrestre. Teve 3, 4 recebedores que anotaram touchdown, 2, 3 recebedores, aliás, corredores que anotaram touchdown também. Então é uma equipe que joga muito bem, né? O Aiden Hutchinson, ok, perdeu a temporada. Teve uma adição também interessante, a gente vai deixar para falar na sessão das trocas aí, né? Que tivemos aí no deadline também. Mas é uma equipe que já vinha jogando bem, acho que se reforçou um pouquinho melhor aí também. Então, cara, é o favorito da NFL para mim, pelo menos é o que dá mais gosto de assistir, né? Pelo menos é o que eu enxergo aí nesse momento, os Lions aí, depois de tantas décadas de miséria, né? Quem diria que a gente ia ver os Lions aí sendo a melhor equipe da NFL, né? Uma equipe que foi aí até não muito tempo atrás, né? A gente olha para 5, 6 anos atrás, aí era uma equipe que brigava ali para primeira escolha de rodada, né? Escolha de primeira rodada, aliás. E agora uma volta por cima total aí com o Dan Campbell, que vem fazendo um excelente trabalho aí, né, na franquia de Detroit. E tem um dado curioso, aproveitando aí que a gente está falando do Lions agora, que o Goff e o Amon-Ra, eles têm 30 conexões seguidas, completas, né? Ou seja, 30 alvos para o Amon-Ra e são 30 passes completos. Então isso é uma coisa muito difícil, né? Já ter um rating tão alto, né, como o Jared Goff está tendo, mas com esse receiver em específico, 100% de aproveitamento. A mais, né? Isso, lembra um pouco o Fitzgerald com o Kurt Warner, né? Assim, essa excelência, né? Afinal de contas, o Fitzgerald tem mais de 100 passes aí, sem nenhum drop, né? Ou seja, passes na direção dele que ele simplesmente pegou. Então, eu acho que na carreira dele ele tinha mais tackles do que drops, né? Tinha um negócio, uma estatística assim, né? Acho que até o último ano, acho que no último ano foi assim que deu uma equalizada, mas, sim, ele deu uma mas decaída, isso aí durou por muitos anos aí que ele tinha mais tackles do que drops. Então, o Fitzgerald, lógico, a gente tá falando de um cara roda fama e o Amon-Ra tem que fazer a estrada dele, mas é um dado interessante da gente falar. E aqui a gente já falou rapidamente, mas o Bears perde pro Cardinals um jogo um pouco abaixo do que os Bears vinham fazendo, né? A gente tem que confessar, embora o Caleb Williams tenha mais jardas passadas do que o próprio Kyler Murray, mas enfim, né? 29-9.
E deixa aí distanciar um pouco a divisão, né? Agora fica 2 vitórias aí do Green Bay Packers para se manter vivo, mas de olho nesse Chicago Bears. E o Caleb Williams também, que saiu baleado do jogo, né? Teve acho que num dos drives finais ele saiu meio mancando, não saiu bem de campo. E teve também uma jogada que a jogada foi um scramble do Caleb Williams e o DJ Moore ele só sai assim pra sideline como se a jogada tivesse acabado, assim. E a jogada tava acontecendo aí, e o DJ Moore tava lá sentado no banco. Então, é um tanto quanto curioso dos Bears, né? Que um grande jogo do Cairo Santos, né? O único brasileiro na NFL. 2 field goals, 53 jardas, um de 29. E foi os únicos pontos dos Bears na partida. Então, eu acho que os Bears podem mais. Talvez não esse ano, mas ano que vem vai ser um time mais competitivo, que já vai estar no segundo ano do Caleb Williams. Provavelmente vai adicionar mais jogadores pro plantel. Então, eu acho que os Bears já melhoraram em comparação à era Justin Fields, mas ainda tem um longo caminho pela frente. Toda certeza, com toda certeza. E mudando aqui agora para a última divisão da NFC, a NFC Sul, que tem os Falcons, que venceram aí esse final de semana, 6 vitórias, lidera essa divisão aí num jogo que foi, né, enfim, né, botou mais uma derrota na conta dos Cowboys. Então o Falcons com o Kirk Cousins realmente é um time muito diferente daquele time que a gente via no ano passado, né, 3 touchdowns para o Kirk Cousins, inclusive. Então, segue liderando e com esses tropeços aí da equipe de Tampa, vai se afastando, né? Vai começando a ficar líder com folga aí da divisão da NFC Sul. E o interessante também é que aqui são praticamente 3 vitórias, né, de diferença, porque embora seja 6-3 para os Falcons e 4-5 para os Bucks, né, os Bucks têm que ter uma vitória a mais, porque o empate dá o confronto direto para os Falcons, eles venceram 2 vezes, né, Tampa, então foi em jogos muito importantes aí que a equipe de Atlanta conseguiu vencer, mas assim, acho que é a equipe melhor, né, acho que ofensivamente tem mais coesão, defensivamente também, né, os Bucks têm tido seus problemas aí, tentando achar suas soluções, mas eu gosto do que os Falcons têm apresentado. Eu acho que é uma equipe que não vai ter uma campanha de final de conferência, salvo aí uma reviravolta muito improvável, eu diria, né? Na temporada, na pós-temporada aí. Mas é uma equipe que provavelmente vai se classificar. Acho que é importante para a equipe começar a se reconstruir. Kirk Cousins aí tem 4 anos de contrato, então pode ser que é uma equipe que comece a trazer alguns resultados, busque mais umas adições aí na temporada. Tem talentos muito bons aí, tem o Bijan Robinson, tem o Kyle Pitts, tem o Drake London, que tem jogado muito bem nessa temporada, né? Agora teve o Darnell Mooney, que chegou aí do Chicago Bears, também está tendo um impacto muito interessante. Então talvez achando mais uma peça aqui ou outra lá na defesa. Uma equipe que aí para os próximos anos pode ser um contender, mas esse ano eu ainda acho que tá tendo seus probleminhas aí, né? Então acho que hoje não é, por exemplo, se pega um Lions, eu acho que já sofre um pouco mais, pega até um próprio Commanders, por exemplo, já não sei se é tão favorito assim, né? Eu acredito que os Commanders seriam aí os favoritos, até o próprio Philadelphia Eagles, de repente. Então, sabe, é uma equipe ainda que tá se desenvolvendo, mas acho que começa muito bem a temporada, né? 6-3 agora também já quase que encaminha essa divisão, que é uma divisão que tava alguns anos sem ninguém querer ganhar, né? Vamos ver se os Falcons aí não derrapam também e começam a sair dos trilhos, mas vamos ver se, ao que tudo indica aí, para mim é um Falcons melhor do que já foi nos últimos 4, 5 anos atrás. Hein? Exatamente. E os Bucks perdem a terceira partida seguida, né? Como a gente já comentou, um jogo que foi para a prorrogação contra o Kansas City Chiefs. Um jogo muito bom, né? Mais um jogo muito bom dos Bucks, mas são 5 derrotas nesse momento, né? E ficam aqui na segunda posição dessa divisão, que teve um confronto divisional dos Panthers e dos Saints, onde os Panthers levam a melhor 23-22. 7ª derrota seguida da equipe do Saints, depois de vencer os 2 primeiros jogos com 40 e todos pontos. 110 pontos, né? Exatamente. Então, partidas, o Derek Carr voltou, né? A gente tem que lembrar que o Derek Carr voltou nessa partida, mas foi churrascado do Michael Thomas no Twitter, né? Pra quem perdeu esse espetáculo à parte. Mas, enfim, aí as duas equipes agora empatadas com o 2-7 e como já foi lembrado aqui, o confronto direto deixa o Saints
em último na divisão. Que loucura. Quem diria? Quem diria? Eu só quero fazer um adendo aqui, antes de a gente comentar mais, né? É que o Rafa falou desse jogo, né? Palpite aí um tanto quanto Ousado. ousado, né? Exatamente, Ousado. obrigado pela palavra aí. Mas foi um jogo bom, né? Foi um jogo ali 23 e 22, decidido nos detalhes, né? Não foi lá dos mais bonitos ofensivamente, né? Muitos erros aí por conta das equipes aí. Né? O Chris Olave acabou saindo machucado também, né? Num passe que também foi churrascado aí pelo Michael Thomas, né? Da posição que o Derek Carr lançou a bola. Mas enfim, né? O Saints aí também muitas coisas para se refletir para frente, e Carolina também, duas equipes aqui que praticamente estão fora da temporada. Difícil imaginar que vai virar aí alguma coisa positiva olhando para frente, né? Mas falando também dos Bucks, né? Rapidinho, é uma equipe que joga bem, mas não ganha, né? Tipo, fez um jogo bom contra a Kansas City, foi lá, buscou o empate, tudo tal, mas perde na prorrogação. Contra os Falcons também, né? Não foi no primeiro confronto, nesse último confronto, foi lá no primeiro. Também foi um jogo para prorrogação, a equipe estava jogando bem, anotou 30 pontos, perdeu de 36-30. Né? Contra os Ravens, 41-31, anotou mais de 30 pontos, mas cedeu mais de 40. Então, né? Tem tido suas dificuldades na temporada também os Bucks, mas eu acho que é uma equipe que, por exemplo, hoje contra o Arizona Cardinals, eu acho que talvez os Bucks sejam favoritos, tá? É uma equipe que no papel são melhores, mas precisam achar essas maneiras de vencer nos detalhes aí. Acho que esse tem sido o grande calcanhar de Aquiles da equipe aí na temporada 2024-25. Perfeitamente. Matheus, esquecemos de alguma coisa, Matheus? Na Eu acho semana que não. 9? Eu Acho que acho que não. não. Então, bora. Antes da gente ir para a semana 10, então, a gente vai falar aqui uma coisa que o Rafael deixou preparado para nós aqui, que é o seguinte, das trocas, né? Talvez não todas, obviamente, porque são várias, mas assim, as mais expressivas aqui, ele pontuou aqui de 4 equipes que fizeram as trocas, começando aqui pelos Steelers, né? O Steelers que foi buscar mais um wide receiver para fazer para aí com o Pickens, afinal de contas, o Steelers está liderando a divisão contra tudo e contra todos, né? E pega aí o Williams, que ficou como terceiro receiver lá nos Jets, com a chegada do Davante Adams, então trouxe ele para a família aí, né? E acrescenta esse receiver ao corpo ofensivo, e também tem o Preston Smith, que é um pass rusher que vai fazer aí companhia com o TJ Watt, né? E com Nada o mal. Tomlin, né? Se ele está pedindo isso é porque ele tem um plano e a gente sabe que que ele entende do negócio. Verdade. Outro time que teve aí algumas trocas consideráveis é o Baltimore Ravens, afinal de contas tem o melhor ataque, mas em contraponto é a pior defesa do passe, né? Então traz aí o jogador para compor a secundária, que é o Tre'Davious White, né? Deixa eu ver, blá, 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 né? Traz o Diontae Johnson também dos Panthers, né? Para o corpo de receivers. Então são essas duas mexidas aí que o Rafa pontuou para gente. Já no Cincinnati Bengals temos mais um running back, né? O Zach Moss teve uma lesão no pescoço, então pegou reserva dos Bears, o Herbert, aí para compor essa equipe. E já os Browns, basicamente, né, se desfizeram de alguns caras aí, mandaram o Zadarius Smith para o Lions aí, que acho que é uma grande adição, né, para a equipe da NFC Norte. Ahn, taratata. Vai basicamente cobrir aí, tentar amenizar um pouco a ausência do Hutchinson aí na equipe dos Lions. Tem outras trocas mais aí, mas acho que o Rafa pontuou bem aqui, essas são as mais expressivas, porque times foram buscar pecinhas que precisavam para ser times melhores. A Steelers aí buscou o ataque e defesa, Ravens ataque e defesa, os Bengals trazendo mais um running back. Afinal de contas é um time que passa muito bem e está com um pouco de deficiência no jogo corrido, mas tem umas deficiências também na defesa, né? E os Lions aí trazendo mais um jogador de linha defensiva. E vamos lá, né, para a semana 10, antes a gente vir aqui com o Só nosso... antes de seguir, eu só Fica à vontade. queria pontuar mais algumas trocas também, por caso alguém estava nas cavernas aí e não pegou essas últimas semanas, né? Acho que a grande troca da temporada tem sido o DeAndre Hopkins, né?
no Kansas City com Chiefs, que certeza. aconteceu há 2 semanas atrás. Ele já jogou, inclusive antes, né? Não nessa partida agora que ele estourou. Antes ele também já tinha atuado, se eu não estou enganado. Tivemos também a troca do Amari Cooper, né? Dos Bills, né? Ele que é receiver do Cleveland Browns também estão partindo ali daquela liquidação que os Browns estão fazendo aí, né? Buscando se reconstruir também, então acabou trocando aí pro Buffalo Bills, então também acho que uma troca bem interessante. E óbvio que, aliás, a troca da temporada não foi, acho que nem tanta do Hopkins, né? Foi a do Davante Adams, né? Dos Jets chegando, né? Mas essa foi também uma das primeiras que aconteceu aí na ordem cronológica das coisas, né? Mas Exato. eu gostei muito dessa troca aí do DeAndre Hopkins nos Chiefs. Acho que caiu como uma luva. A equipe precisava, obviamente, né? Depois de todas as lesões que a equipe passou aí até então no corpo de recebedores. Mas eu queria saber de vocês qual que foi a troca favorita aí. O que vocês Olha, acharam aí que pode agregar mais aí para as equipes aí? eu acho que foi a troca do Marshawn Lattimore dos Saints para os Commanders, que os Commanders tinham um problema na secundária, que não era uma secundária muito boa, agora adiciona 4 vezes Pro Bowler para o seu corpo de defensive backs. Então, eu acho que essa vai ser a mais eficiente, assim, ela vai se apresentar melhor, acho que já de cara, assim, porque era uma necessidade grande dos Commanders. Então, agora com o 7-2 e mais o Lattimore, acho que eles podem ir ainda mais longe dos playoffs. Então, eu acho que essa é a mais eficaz das trocas. Muito bom. Muito E eu, bom. e eu queria também dar um destaque negativo aqui também, uma troca também bem inusitada, né? Foi do Jonathan Mingo para os Cowboys, né? Os Cowboys aí acabaram adicionando o recebedor que era do Carolina Panthers, que foi bem silencioso nas suas 2 primeiras temporadas de NFL, né? Ele que foi escolhido de segunda rodada no ano passado, né? Na temporada 2023-24. Por uma escolha de sétima rodada de 2025, né? Recebeu então o receiver em mais uma sétima rodada e os Cowboys, aliás, os Panthers receberam uma escolha de quarta rodada, né? Então, difícil de entender essa movimentação, né? Até porque o Prescott agora machucado, né? Essa troca aconteceu hoje, né? Se eu não estou enganado. Sim. Então, o Prescott já estava machucado, vai perder algumas semanas. CeeDee Lamb, aquela questão toda. Não deu para entender o que o Jared Jones estava pensando aqui, não entendi. Também não. Explica um pouco com o atual momento É, do America's Team. verdade. Mas, enfim, vamos seguir aqui. Semana 10 está começando, batendo na porta. Já começa essa semana na quinta-feira. Lembrando que Cleveland Browns, Green Bay Packers, Raiders e Seahawks folgam na semana 10, né? Então, para alguns, esse descanso aí vai ser excelente. Imagino que o Seahawks deva voltar um time melhor do que já é, né? Afinal de contas, tá numa divisão disputadíssima. Precisa arrumar bastante Mas, coisa lá. tem bastante vídeo para ver. Mas, enfim, né? Nosso O também. que é o que vocês sugerem aí, o que vocês acham, o que vocês imaginam sobre essa semana, que é uma semana que tem bastante, eu vou dizer que tem bastante, já dá para cada um pegar 3, hein? Que tem muito jogo bom aí nessa semana 10, aí com vários confrontos divisionais interessantíssimos, viu? Vou escolher Quem 3, começa? então? Quem começa? Por mim, eu acho que dá para escolher, mas segue o teu coração, Matheus. Olha, o primeiro jogo que eu vou escolher aqui, no começo da temporada eu achei que era um jogo, assim, fácil até para um dos times, e agora eu acho que vai ser um pouco mais complicado, que é Chiefs e Broncos, às 3 horas da tarde, um confronto divisional. A defesa dos Broncos é muito boa, por mais que tenha tomado 41 pontos agora dos Ravens, né? É uma defesa que está surpreendendo bastante, e os Chiefs são o único invicto ainda. Então, confronto divisional, o único invicto, uma defesa muito boa do outro lado, mas também com um quarterback que é o melhor da geração. Não está sendo o melhor da temporada, mas a gente sabe do potencial dele, que é o Patrick Mahomes, e o Andy Reid também, que é um baita de um técnico. Futuro Hall da Fama também. E eu acho que vai ser um jogo bem interessante. E do outro lado também tem o Sean Payton, que também não é bobo nem nada, campeão de Super Bowl. E o segundo jogo também era um jogo Quem vence? Broncos vence os Chiefs? hum, All trap game aí, hein? É, tem cara de ser um jogo, né, de armadilha,
Mas eu acho que os Chiefs ainda vencem. Eu acho que Eles vencem ainda. o Bo Nix, o Bo Nix é o quarterback dos Broncos, é calouro, então eu acho que ele ainda não tá pronto para esse nível de jogo. E o segundo jogo, também no começo da temporada, eu não via muito um confronto como muito bom, assim, mas que essa temporada, provavelmente, nesse momento, vai ser a Commanders e Steelers, né, os dois times com apenas 2 derrotas cada um, e os Commanders 7-2, Steelers 6-2, os Steelers já folgaram, e eu acho que os Steelers vindo de uma semana de folga, né, vindo mais carregados, com o Russell Wilson agora de quarterback, né, teve essa semana aí para entrar em ritmo com os números uns do ataque. E eu acho que nesse jogo, eu acho que os Steelers vencem esse jogo, tá? Eu acho que o Mike Tomlin contra quarterbacks calouros, eu acho que ele faz um plano de jogo muito bom contra calouros e eu acho que ele vai conter o Jayden Daniels e esse ataque dos Commanders. É possível. Bom, então deixa eu dar os meus palpites aqui. Vou começar pelo jogo de quinta-feira. Lembrando que nós temos jogo na Europa também, né? Essa semana, o jogo na Alemanha. Bem lembrado, jogo na Panthers e Alemanha. Giants aí no domingo às 11h30 da manhã. Esse aqui eu não Boa. vou escolher, tá? Eu acho que ninguém deveria passar muito perto, pra ser bem sincero. Mas o jogo de quinta, por outro lado, eu acho que é um jogo quentíssimo, tá? Baltimore Ravens e Cincinnati Bengals. Os Bengals vêm jogando seu bom futebol americano, vem melhorado bastante. E o Joe Burrow tem jogado bem, né? Daquele jeito que a gente já tem se acostumado a ver ele jogar, mas os Ravens acho que também são uma equipe, né, muito completa, como a gente já mencionou aqui. Agora o meu Da palpite estatística, aqui, cara. vai muito da estatística que eu falei. Melhor ataque, mas os Bengals passam melhor a bola e a defesa é ruim, hein? Pensa aí. Esse aqui é o ponto, né? Já que você Cara, eu tô escolheu esse achando que jogo, Cincinnati vai aprontar aqui em Baltimore, tá? O jogo é lá em Baltimore, né? Foi o primeiro jogo das duas equipes foi muito bom, por sinal, né? Foi um tiroteio aí que foi gostoso de assistir. Mas eu tô achando que Cincinnati vai ganhar esse jogo de Baltimore aí por causa desse mismatch aí ofensivo que o Ev mencionou aí. Importantíssimo. Então, um dos palpites aqui. Bom, o segundo jogo aqui, acho que é o jogo da semana, né? Houston Texans e Detroit Lions. Os Texans aí precisam dar uma resposta. Jogo de domingo à noite, prime time, então. Jogo lá em Houston, né, no NRG Stadium. Os Lions vêm jogando muito bem. E Houston tem tido aquelas oscilações, tá? Só que Houston não perdeu em casa, né? Então tem esse outro elemento aí que pode ter esse fator. Mas eu ainda vou com o Detroit Lions aqui. Acho que eles vão estender a campanha deles para 8-1 aí. Mas fiquem de olho aí para um possível também jogo de 70 pontos aí, ou 60 pontos aí, tá? Tá é mutado. um Agora possível. Não, isso, é um possível tiroteio aí esse jogo mesmo, né? Se os Texans jogarem da forma normal, né? Exato. Isso é Pois importante. bem, pois bem, pois bem. Vamos lá, vamos lá. Se não tivesse a lesão do Dak Prescott, com certeza absoluta falaríamos, né? Acho que vocês não teriam deixado passar Cowboys e Eagles, então, Acho que em ainda virtude. vale, né? Eu acho que ainda vale porque o Cooper Rush é um quarterback muito bom, é um backup muito bom, né? Ele já se apresentou 2 anos atrás aí no lugar do Dak Prescott e jogou muito bem. Inclusive, foi um ano que o Cowboys foi para o playoffs justamente porque ele ganhou uns 4, 5 jogos aquele ano, se não mais. Mas como teve isso, eu vou acreditar que o Eagles vai ganhar de uma forma mais tranquila, né? Ou a gente vai descobrir que o deck seja o problema. Mas eu quero colocar outro jogo aqui, que é os Rams e Dolphins, tá? Porque o Dolphins com o Tua é um time melhor e é o tipo de jogo que os Rams gostam de perder. Então eu vou colocar aqui como uma vitória dos Dolphins. Esse jogo é de segunda-feira à noite. Eu acho que é uma boa escolha também para segunda-feira à noite. E o outro jogo que eu quero falar é Bucks e 49ers. Né? Os 49ers estão. A gente imaginava que seria líder da divisão, não são. Os Bucks têm jogado para ser e não são. Então acho que esse jogo também vai ser recheado de surpresas aí. E eu aposto no Tampa Bay Buccaneers para essa partida de domingo à tarde. Muito bom. Mais algum bônus track aí? Eu vou dar Como um bônus estamos? aqui rapidinho aí para Cardinals e Jets. Os Jets que se reacenderam na temporada.
e os Cardinals que estão liderando, surpreendentemente, a NFC Oeste, né? Então, eu acho que aqui tem cara de os Cardinals afundar os Jets na temporada, tá? Olha, eu não queria Mas falar, vai ser um mas jogo eu bom. tenho Eu o acho mesmo que é um jogo aqui sentimento. que vai ser aí também disputado, tá? Vai ser por uma posse aqui. Eu tenho esse pressentimento. Sim. É o jogo de domingo no segundo horário, para quem quiser Verdade. acompanhar. Mas é isso, né? Então a gente já tem aí as nossas expectativas para a semana 10. Já comentamos aí sobre algumas trocas importantíssimas que aconteceram na semana até essa semana 9, né? E o que aconteceu na semana 9, metade da temporada tá aí, da temporada regular, então a gente segue firme e forte aí para o Super Bowl. Logo, logo a gente começa a falar um pouco mais sobre possíveis MVPs e tudo mais, né? Mas a gente precisa amadurecer e a gente não tá com pressa que essa temporada acabe, obviamente. Mas a gente vai ficando por aqui, a gente já falou tudo que tinha para falar e a gente vai soltando aí os nossos vídeos curtos e tudo mais. Então fica o desejo aí de curta, compartilha, né? E vai fortalecendo a comunidade. A gente agradece aí a cada um de vocês que tem colaborado com a audiência e eu me despeço aqui, senhores. É isso aí, rapaziada. Tamo junto. Muito obrigado para todos que estão aí conosco aí já lá desde o tempo do programa de rádio, né? Agora também transicionando para o YouTube, para o Instagram. Então, sintam-se muito bem-vindos aí para compartilhar, para dar sua opinião, para dar sua crítica, enfim, participar conosco, fazer o programa junto com a gente também. Então, um grande abraço a todos aí. Obrigado por mais uma semana. Cara, metade da temporada já foi. Passa rápido demais, mas a gente não para, né? Obrigado a todos que estão assistindo e também coloquem nos comentários, seja do Instagram, do YouTube, coloquem as suas previsões da semana também. Porque a gente fala de alguns jogos que a gente separa por serem confrontos melhores, mas talvez o time que você torce, sim, né? Vamos dizer, eu acho que os Giants vão ganhar essa semana, ou talvez os Jets surpreendam os Cardinals, enfim, né? Coloca a sua opinião também, que a gente gosta de saber. E é isso. Um grande abraço e valeu. É isso aí, pessoal. Tamo junto.